Nós estamos ali, né? Como presidente, foi durante 10 anos agora de mandato, agora foi da eleição, a verificação lá por eleição, e inclusive esse ano tem eleição lá para nós, tanto para o presidente como para os conselheiros, né? Conselho Administrativo e Financeiro, e tem como Conselho Fiscal também. Então, lá nós temos um quadro, né, já de servidores que são efetivos, fizemos um outro concurso recentemente agora também, estamos tomando posse esse ano, mais alguns. E a nossa associação, para quem não conhece, ela foi, na verdade, foi instituída, salvo engano, em 2008, ela é bem antiga. Só que o ex-presidente da nossa associação, inclusive era de Machadinho, ele faleceu, né? E aí de lá para cá foi mudado, na verdade, o vice assumiu e tal, só que não foi mudada essa documentação na Receita, né? Então permaneceu lá como inativo, ficou inativa há mais de 10 anos. Então foi agora, o ano passado, que nós tivemos a iniciativa, né? O pessoal estava tomando conta, seria bom tirar da associação. Então nós fizemos uma reunião, foi inclusive um dos eventos aqui do ANSA, né, lá em Paraná, onde a maioria optou-se de reativar a associação. Por que surgiu essa ideia? Porque o pessoal que estava na diretoria estava com o CPF todo no lado da Receita, por conta que a associação estava inativa, ficou-se nas declarações anteriores sem fazer, e aí então o pessoal estava prejudicado com o seu CPF. E aí nós fizemos essa reunião lá para decidir se extinguia de vez, né? Só regularizar e extinguia, ou se ia reativar ela, né? E aí foi onde o pessoal está por reativar. E aí, por isso, de botar a pressão, me nomearam, me elegeram minha presidente dessa associação, numa assembleia que aconteceu lá em Ouro Preto, na nossa Câmara de Vereadores lá. E de lá para cá, nós íamos trabalhando. Criamos um grupo, acho que a maioria, os novos dirigentes já estão até adicionados no grupo, acho que o antes adicionou alguns, se não todos. E aí eu vim regularizando a documentação. Claro que isso aí demora um tempo e tal, que o burocracia sabe como é que é, mas aí vem cartão, está tudo registrado, já tudo operado na Receita. A conta bancária também já está ativa, tudo já tem um salvo engano, 10 ou 11 mil reais já tem lá, que já estava, né? Aí tivemos um gastozinho para poder fazer essa reativação, para regularizar essa documentação, inclusive pagamos essas despesas com o contador, né? E as multas também, né? Das declarações que estavam em atraso. Inclusive você vai fazer novamente. E aí, a nossa intenção de hoje, eu estava olhando, a maioria dos institutos aderiu, já preencheram a ficha de filiação, né? Estavam comigo, estava contando, tem 22 RTPS que já com a ficha de filiação assinada está com a gente. Depois eu vou falar aqui quais são os que ainda não estão filiados. Né? E aí nós precisamos, na verdade, atualizar o nosso estatuto, porque ele é muito antigo, então tem muita coisa que não se aplica mais, já para cá já mudou tanta coisa, né? E aí eu pedi a nossa amiga Silvia, ela por enquanto não faz parte da diretoria, né? Mas a Elis, né, que ela faz de Machadinho do Oeste, faz, então eu pedi ela para dar uma ajuda para a gente fazer o estatuto. Ela já fez o esboço, né, Silvia? Com a ajuda do pessoal da ABPEM, a matemática, de Mato Grosso do Sul, pessoal da ABPEM, né? Também. E aí, tanto o estatuto quanto o regimento interno também, né? Esse aqui é eficiência, tá vendo? Aí ela vai passar o esboço para a gente. E aí, qual é a nossa intenção? Essa reunião aqui hoje é a gente ver alguns pontos que podem ser alterados, o que a gente concorda ou não no próprio estatuto, né, no regimento interno, e também o principal, né, gente, que é o financeiro também, porque por enquanto tem muito associado, porém ninguém está contribuindo ainda, não tem nenhum PPS contribuindo. Até mesmo esses que já estão com a ficha preenchida, o certinho de filiação,
não estão contribuindo. Por quê? A nossa proposta foi o seguinte: como estava tudo irregular, não tinha controle de nada, não sabia quem era, quem não era associado, que perdeu o seu documento, tudo, aí nós fizemos o seguinte: quem quisesse aderir automaticamente já estava associado, e até a gente vê essa questão da contribuição. Aí quem quiser continuar, né, permaneça. Quem achar que, né, o Instituto não pode, não quer, não acha interessante, então é só pedir para a desfiliação também, sem problema nenhum. Não é isso, Anderson? E aí eu digo antes que o Anderson é parceiro nosso, ele está acompanhando, ele tem umas ideias bacanas, né, ele vai até daqui a pouco também ajudar a gente aí. Vamos falar um pouco, né, do que a associação pode trazer de bom, que pode ajudar, está contribuindo, né, em contrapartida para os RPPS também, que inclusive é outro assunto que eu também preciso que vocês debatem com a gente também, que tragam ideias novas, sugestões, né, porque quando a gente foi assumir lá, quando eu assumi lá, eu disse, né, que eu até aceitava, mas se todo mundo concordasse em ajudar, e a gente trabalhava em equipe, todos, né? Não só esperar para ter que fazer tal coisa, mas aí esperar só para um. Todos também que puder contribuir com a gente, porque a gente é corrido para todo mundo. Eu acredito que, né, nós sabemos como que está aí a legislação mudando diariamente, então muitas exigências, Tribunal de Contas, Ministério do Presidente. Então, assim, são muito corrido para todos, não é só para um, é para todos. Então, a gente precisa da colaboração de todos. Tá? Aí tem a questão da contribuição, né? A gente precisa ver mais ou menos qual é a intenção, né? O que espera da associação para a gente fazer, igual nós estávamos falando, fazer um orçamento, para ver quanto mais ou menos a gente vai precisar de caixa, né, para poder a gente arrecadar também. Eu troquei uma ideia com o pessoal lá da Bem, e eles mandaram o modelo, inclusive das contribuições, como eu falei para eles, né, nós podemos ver por faixa dos institutos aqui, igual a definição por ISP aqui, né? Pequeno, médio e grande porte. Para poder a gente não ter um valor geral para todo mundo, eu acho que não é apropriado, né? Porque um regime próprio que é do pequeno porte e do grande não faz sentido, né? Acho que não é justo, até por conta da taxa de administração também, né? E eles mandaram também o seguinte, que tanto pode ser assim, nós aqui vamos decidir, como pode ser também por quantidade de servidores do município, né? Ou seja, por faixa, né? Até 1.000 servidores tem uma contribuição de 1.000, né? De 1.000 a 2.000, 2.500 e assim vai, sucessivamente, né? Para a gente ver, nós vamos debater isso aí também. E só lembrando, pessoal, além de eu ter colocado, né, além de ter atualizado a documentação da associação, nós criamos lá em parceria com a Bipem, nós criamos um site já tem algumas coisas lá publicadas no nosso site, aronprev.org, né? aronprev.org.br é o nosso site lá. Então lá já tem a formação da diretoria, tem estatuto, tem bastante coisinha lá já, né, já tá lá. E aí a gente vai atualizando, colocando mais algumas informações. Tá bom? Então vamos passar aqui uma lista. Eu vou pegar, pode ter na assinatura do pessoal aqui, por favor. Aí se vocês puderem ir assinando pra gente, coloquei ali, acho que é o nome completo, né? O RPPS, o CPF da turma, só para gente deixar registrado. E com isso eu queria apresentar também a minha vice, né? Aqui está a minha vice, né? Que é a Flávia, ali de São Francisco, a nossa secretária, que é a Letícia, que também trabalha comigo lá com a gente, lá no Instituto de Ouro Preto. E falando nisso, eu vou encontrar aqui, eu vou até dizer o nome de toda a diretoria, né? Que na época foi formado lá, em Ouro Preto. E agora acredito que já mudou-se alguns. Para quem não estava lá e para quem não sabe quem faz parte da nossa diretoria, porque se nós temos uma diretoria, um conselho administrativo, né, efetivo, suplente, e um conselho fiscal efetivo e suplente também. Então, na época foi eleito o seguinte, a diretoria, né, o presidente, eu,
a vice, né, a Flávia, secretária Letícia, o diretor financeiro é o Sérgio Dias de Camargo, que é lá de Rolim de Moura, né, Conselho Administrativo Efetivo, José Luiz Alves Siripi, que é lá de Rolim de Moura, Valdirene Oliveira Caetano, que é de Seringueiras, Isael Francelino, de Alvorada do Oeste, aí os suplentes, então a Isolda de Campo Novo, Charles de Buritis e o Conselho Fiscal Efetivo, Daniel Antônio Filho de São Miguel de Guaporé, Juliano Souza de Montenegro, Kernes Fernando Duarte, que é de Machadinho do Oeste, e os suplentes, Edivaldo Menezes, governador Jorge Teixeira, e Douglas Dagoberto de Guajará-Mirim. Então esses são o pessoal. Aí é outra coisa que também nós precisamos ver, né? Essa turma que já não está mais no instituto, se vai permanecer na diretoria, se a gente altera, troca ou não. Também é um caso da gente ver o que é que se fazer. Os institutos de previdência aqui que ainda não, que não assinaram ainda a ficha como filiado, foi só a Ariquemes, né? Eu acho que tem algum representante de Ariquemes aí? Eu acho que não, né? Ariquemes tem, Terão? O governo do estado de Rondônia, mas o Tiago disse que não podia vir nessa reunião porque ele estaria em viagem, mas ele pediu alguém para vir. Será que alguém veio lá do Veteron? Não tinha ninguém hoje, não. Ele falou que ia mandar alguém vir para representá-lo, mas de qualquer forma ele falou que pode contar com ele só não veio mesmo por conta dessa viagem, mas que ele falou que a gente decidir aqui que ele está junto, que pode contar com ele. Então acho que é importante porque é de peso, né? Bala na agulha. Tem Ji-Paraná. Não? Tem ninguém de Paraná? Ah, sim. No momento não é oportuno, mas eles vão. Beleza. Nova União? Nova União tem, né? Ah, tá aí, beleza. Você assina para nós, né? Isso. Eu acho que eu trouxe algum aqui. Novo Horizonte do Oeste. Tem alguém antes? Novo Horizonte? Não vieram. Não vieram? E Vale do Paraíso. Vale do Paraíso é o. Não vieram. Não vieram. Não, veio, mas não veio. Então é só esse mesmo. O restante todos já assinaram com a gente, né? Então, acredito que tem alguns institutos aqui que já assinaram e não está na diretoria mais, né? Mas fica valendo. O instituto que está afiliado, no caso. Não é isso? Pode ser, né? Voltar ativa, Sim. voltar com força, por quê? A gente vê lá no Congresso, e onde a gente vai fora aí, é só Rondônia que está desativada a associação. Nós temos associações de peso, igual Rio de Janeiro, Sol do Sul, que se manifesta, que vai lá, participa de elaborar a prova da certificação, são chamados para participar, o Iperon que palestrou no Congresso, no Congresso passado. Então, assim, Rondônia está tendo muita força, está perdendo porque está sem associação. Isso. Então, o pessoal da BIPEI, o pessoal da Prepar do Mato Grosso, lá, que é o pessoal do Mato Grosso do gente, vocês não podem ficar desativados, eles vão perder muito. Então, a onda aqui em Rondônia de prefeitos achando que é viável voltar os institutos para a RPPS. E lá em Brasília, para o regime geral. E lá em Florianópolis, estava aqui o Fábio, a Luana, o auditor da Ministério da Previdência, que palestrou, foi o primeiro a abrir o Congresso e falou, e deixou claro, quem fechar vai ter um grande prejuízo. Inclusive, que ele citou um prefeito que chegou lá, né, com a documentação, levaram o prefeito, explicou e falou, não faça isso que você vai ter um sério problema. Porque não estão fazendo um estudo para ver a viabilidade disso aí. Exatamente, foi o que eu falei. Afinal de contas, já emitiu uma nota aí sobre o instituto que fechou aqui, já o problema, né? Que vai ter problema, porque ele tem que constituir fundo, ele tem que arcar com a aposentadoria. Então não é só ir fechar, entregar a mãe lá e toma, não. A consequência é pesada, né? Se ele entrar no regime de previdência própria, ele tem que ter até o último se aposentar. Sim, não, ele tem que ter isso aí. Então acho que é uma coisa muito séria, a associação voltar com força, participar das reuniões da associação lá, e a gente está englobado nesse meio aí, porque a coisa está ficando pesada aqui pro lado de Rondônia. E orientar, eles estão né? achando assim que é viável que se feche, que se devolva lá para o INSS, o prefeito atual se livra do problema, ele vai sair daqui 4 anos e fica o pepino lá, que é o que é nós que estamos com o problema na mão, que somos servidores Os efetivos. servidores é que pagam. Porque né? o prefeito falou para nós, né, que fechou o instituto dele, que ele não ia operar um coração entupido, se ele cortar ação, a veia não ia resolver nada, então ele ia cortar tudo.
Montenegro. Então, quer dizer, aí eu pensei comigo, mas ele não está pensando na vida do servidor que depende da sua aposentadoria daqui a uns anos. Ele está pensando nos servidores que ralou a vida inteira que estão lá aposentados, Sebastião. Isso, exato. E tem justo aquilo ali. Sim, sim. Então isso é muito sério. Então a gente tem que se unir. Vocês conhecerem o município que não está aí, ó, chama pra gente participar. A Aron Prévio estava totalmente ativo aqui em Rondônia. Né? Ele estava fazendo eventos, custeado pela Aron, sem custo para vocês. A gente estava assim, de vento em popa. Aí veio a fatalidade no curso de Paraná, a gente retornando para Machadinho. O nosso presidente do instituto, que era o Éder Mansão, veio falecer no acidente de carro. A gente estava no carro na frente. E até ele estava assim, tão empolgado, ele ia fazer essa Aron explodir, porque ele era visionário. Ele vinha mexendo, ele já vinha capacitando recursos, dando palestra, já estava ótimo, certo? Mas daí aconteceu essa fatalidade. Mas não poderia ter parado, ele deveria ter continuado ali. A Aron Prévia, ela tem apoio da Aron, da Associação dos Municípios de Rondônia. A gente tem que começar a dizer assim, peraí, nós estamos aqui, isso aqui é nosso. Os RPPS é nosso, não é chegando e fechando e tchau, não. E até porque tem que orientar também, conscientizar os prefeitos também, que eles pensam, igual você está falando, Sim, você pensa que vai economizar muito. Não é assim. Ele pensa que é só passar para lá e pronto. Porque, tipo assim, para ele é tem que ver viável, as né? consequências disso e os gastos, a E a longo despesa prazo, também. o que você vai virar? Exatamente, a longo prazo, com certeza. É assim, gente, quando o servidor é efetivo, né? Tem um servidor lá dentro do instituto, que ele também é servidor de carreira, que recolhe o RPPS, e tem um servidor que está de fora, que está lá dentro nomeado e tal. Mas ele também está ali dentro do instituto e tem que ver não só a vida do servidor aposentado, do pensionista, mas também do servidor da ativa, que é detentor daquele instituto, né? Que a gente está administrando, que a gente está cuidando naquele momento. A força da Aron Prévio, o que ela vai trazer para a gente que é presidente do instituto, que está lá dentro do instituto trabalhando em qualquer outra área, que não seja só o presidente, porque é a união de todos, o próprio conselho, né, que é os conselhos administrativos, fiscal, que é quem vai disseminar essa importância de se manter o instituto dentro do município. A Aron, ela vai conseguir trazer para a gente ferramentas de conhecimento para a gente poder conseguir desmistificar para o prefeito, para o secretário de Fazenda, essa imposição do Tribunal de Contas que passou dos municípios, baixando o terror de município de instituto que tem que ser fechado por esse, por aquele motivo, né? Para a questão do prefeito que está vendo aí desoneração de folha, está passando por algumas situações que no momento para ele, aparentemente, é legal, seria interessante ele acabar com o instituto, né? Extinguir e voltar com o RPPS. E a gente entender e conseguir explicar para ele, através de conhecimento, né, que a Aron pode trazer, que não, que a longo prazo o que vai acontecer? E para os próprios servidores, que o prefeito, a gente sabe, ele entra no máximo 8 anos. Né? Se ele for reeleito, beleza, é 8 anos. A parte administrativa pode ser o melhor prefeito do mundo, mas a parte administrativa que ele vai cuidar ali é 8 anos. Mas os nossos servidores que já saíram do RPPS e vieram para que já saíram do RGPS, que é o INSS, e vieram para o RPPS, sem ninguém perguntar, né? A maioria dos institutos onde foi instaurado o RPPS não foi questionado o servidor, não foi perguntado se era legal, se queria ou não, né? E da mesma forma a gente está vendo institutos que estão se extinguindo, eles são extintos pelos prefeitos, né? E também não está passando em nada pelos servidores, para quem de fato tem interesse no funcionamento do RPPS do seu município. Então a Aron, ela vai trazer juntar força com a gente, porque às vezes um presidente de instituto sozinho, ou um servidor sozinho, né, ele não vai conseguir fazer esse movimento. Mas com a associação, ela consegue, né? Porque a gente pode ir no instituto que está prestes a fechar, fazer um movimento lá com eles, né? Para poder não acontecer. Tem um caso aí de Vilhena, que está numa briga, acho que até judicial, né? Para extinção. Se Vilhena conseguir, vai ser meio que uma reação de cadeia. Porque hoje há um movimento de Rondônia para se extinguir a RPPS, né? Nós somos quanto hoje? 22 RPPS? Depois dessa extinção todas? Ainda temos 16? Pois é, 26, né? Então já não são tantos assim em relação ao estado de municípios. E se não tiver um movimento nosso que está dentro do RPPS, dos servidores que contribuem para o RPPS, a gente não vai conseguir fazer nada. O presidente da Bipem, Sebastião, falou que é só quando convidar ele, chamar ele, que é vir em Rondônia, ele vai sentar com a Associação dos
vice-prefeito, ele vem fazer um movimento aqui. Bem, né? Não, então, eu tive com ele em Foz, nós estivemos lá no ano passado não, nós fomos lá, em agosto, né? Nós estivemos lá no congresso da ABPEM, lá em Foz, eu tive com ele lá e realmente ele falou que se precisar ele vem aqui, quer vir conhecer, se precisar de palestrante lá para ministrar um curso aqui também, ele fornece para a gente, entendeu? Então, assim, foi ele que colocou à disposição lá para a questão da criação do site, igual foi criado e tudo mais. Então, eles são bem ativos, são bem atenciosos lá com a gente. Então, são parceiros da gente. Então, também tive com o presidente da PEPREPS, o Vasílio, o nome dele, também, lá pessoalmente, ele também colocou à disposição. Então, assim, tem tudo para a gente caminhar aí e dar certo. Vai depender da gente mesmo se esforçar aí, né? E, igual eu falei, trabalhar em equipe, porque não só pode deixar para só a diretoria. Eu acredito que todos que querem, né, que realmente aconteça, está contribuindo também, inclusive com ideias, sugestões, né, que é sempre bem-vindo. Tá? E nós temos aí um outro gravante, né? Que eu não posso aprofundar muito, talvez assim no congresso, a questão lá do consórcio. Em Brasília está lá rodando lá uma PEC lá para aprovar um consórcio, né? Para gerenciar os RPPS, né? Inclusive lá em Florianópolis foi dado os adesivos para a gente colocar nas roupas, né? Que é show consórcio. E o seu João falou que se eles conseguirem aprovar aquilo lá, tocar para frente, os institutos não vai ter mais nem gestor e nem conselho, vai ser um consórcio que vai gerenciar ele. Aí eu falei, aí acabou tudo de vez mesmo. Então lá já foi lançado o slogan, eu até trouxe uns adesivos de lá, show consórcio, que ele falou que está extremamente preocupado com isso. Então, mais uma preocupação. Eles estão mexendo lá para tentar fazer uma forma de gerir diferentes RPPS. Você já pensou se a gente ali lutando para bater meta, cuidando do investimento, aí você entrega na mão do consórcio, gente, tchau, eu não aposento mais, eu desisto. Só complementando, Silvia, a sua fala, tem bastante informações sobre isso já no site da ABPEM, eles já estão fazendo esse movimento. Se vocês pesquisarem, já tem bastante informações de como que está crescendo e que proporção que isso está se tomando. Então, assim, eu acho que é o momento de todos os RPPS, né, as pessoas que são ativas, os conselhos, presidentes, tomarem ciência dessa situação. Se unirem, né? Exatamente, se unir. E através, principalmente, da associação, né, que vai ser um ponto fundamental para nos amparar e para nos fortalecer para que isso não aconteça. Mas é uma realidade e esse movimento está vindo com força. Tá? Então a gente vai ter que estar preparado. Eu acho que só muda se a associação botar na cabeça de todo servidor e todo município que o presidente de tudo tem que ser eleito e servidor efetivo. Porque aí ele vai pensar com a cabeça de todo mundo. O que adianta ser uma pessoa que o prefeito indica, não vai perder ninguém, que vai fazer e dar benção só para o prefeito? Tá nem aí pro servidor. E nessa reforma mesmo, com a goela baixa aí, sendo que a 303 não obriga ninguém a aderir a 100%. E empurrou, um monte de servidor se lascou. E não ouvi ninguém bravo com o presidente, ninguém bravo com ninguém. Então, se for para ter uma associação para brigar pelo direito dos RPPS, então briga pelo direito. Por isso tem que ter associação para ir debater essas questões. Por exemplo, nós, Machadinha, a nossa lei, ela veta portariados. É só efetivos. Ser concursado, o presidente é indicado, é servidor efetivo. Então, a partir do momento que o município vai se ajeitando, o instituto pode ir botando suas regras. Se melhorando, pedindo ajuda e vendo o que é melhor para o instituto, porque cada instituto é uma realidade. Machadinha 1, Vilhena está lá, daquele tamanho, passando um sufoco na mão do prefeito lá, passando sufoco lá, viu? O homem entrou lá com terrorismo. Então, assim, a gente não sabe quem é o gestor de amanhã. O prefeito nosso hoje, Machadinho, maravilhoso, mas nós tivemos um que botou fogo na caixa d'água. E quis mudar a lei toda, ele não mudou porque nós respeitamos ele no Ministério Público. Então, assim, nós temos que ter a associação para chegar aqui e falar, Sebastião, acorde que o Machadinho está com problema. O prefeito está infringindo a lei, a associação vai entrar com o jurídico em cima, vai entrar defendendo o instituto, orientando o instituto. Você vai ter onde você pediu socorro, você entendeu? Não deu aqui, Sebastião, Brasília, SPPF, Ministério da Previdência, está acontecendo isso, denunciar, você entendeu? Você tem que ter uma porta para você bater aqui. Hoje, onde nós estamos sem. Aí, Sebastião, é só para reforçar um pouco essa questão aí, eu sou um cara meio agoniado com relação a isso aí, porque na realidade o que acontece?
essa questão desse movimento de extinção de instituto, isso aí é uma coisa extremamente política e difícil de se mexer. Entendeu? Porque quando você está na mão da política é complicado. Então o que tem que fazer? A associação tem que funcionar já montando uma estratégia para poder trabalhar em cima dessa situação a nível de Estado, a nível de Tribunal de Contas, a nível de governo, para poder ser mais forte que a política. Se a gente chegar hoje e ficar falando pelas metades, a gente não vai conseguir atingir o objetivo, entendeu? Então, o que acontece? A associação está nascendo e ela tem que nascer bem forte. Precisa nascer. Não é que tem que nascer, não. Precisa nascer forte. Com o objetivo de manter os institutos de previdência para quem sabe. Quem está dentro conhece. Dentro do município de cada um, a gente tem as nossas situações, a nossa realidade. E isso é uma coisa que já está crescendo. Igual você tacar fogo na porva e vai crescendo, entendeu? Então, o que acontece? Se a gente montar uma estratégia grande, logicamente que isso vai ter um custo, vai gerar um custo, e precisa se fazer isso rapidamente, entendeu? Porque a política ela é muito ágil, ela é muito ligeira, ela anda rápido. E os interesses dentro do que os institutos têm hoje, que não é pouca coisa, se você pegar hoje o patrimônio que os institutos têm, todo mundo está interessado. Todo mundo quer fazer consórcio, todo mundo quer tomar de conta. Entendeu? Então, sem pensar na questão de servidor, porque ninguém, quando quer fazer essa situação, pensa na questão de servidor, muito menos na questão do RPPS. Entendeu? Então, se a gente fazer uma estratégia, montar uma estratégia, Vossa Excelência monta a estratégia, a proposta, porque eu acredito que dentro dessa estratégia vai ter que ter um suporte para poder fazer isso aí. Antes da mensalidade, já falando em recurso, antes da mensalidade, você falou que tem 11 mil de conta, não é nada. Para poder fazer o que deve ser feito, entendeu? E o problema é que a demora dessa questão, porque está todo mundo preocupado, mas está todo mundo dentro do seu município, brigando com os seus, entendeu? E a questão política está aí, cada 2 anos tem uma política, tem uma situação, vira tudo, entendeu? E aí, se a gente nascer dentro do instituto, a gente não vai, dentro do município não vai dar conta, a gente tem que nascer dentro do Estado, entendeu? Já brigando diretamente com o Tribunal de Contas, governo do Estado, criando lei, criando as situações para a gente poder se fortalecer, principalmente nessa questão aí, entendeu? Então, a estratégia tem que ser boa, a estruturação tem que ser melhor ainda, e a gente tem que tirar o pé do chão e já colocar essa questão em andamento, senão a gente não consegue brigar com o sistema que já está em andamento. Com certeza, por isso que daí já gera despesa, nós vamos ter caixa, porque ter uma base forte, lógico que vai ter despesa, não são poucos, porque, por exemplo, aí vem a questão da contrapartida, e o que a associação, né, no que mais pode estar retribuindo aí, né, com os institutos. Eu estava até comentando ali com o Anderson sobre isso, né, que, por exemplo, tem essa questão tem essa questão de um jurídico, né, que tem que contratar, se for o caso, aí sede própria, acho que não precisa ter, acho que onde for a sede do Instituto de Previdência do presidente, pode ser também, não tem problema, para evitar aluguel, essas coisas, né? Mas aí tem diversos outros gastos, né? Aí um assessor bom para a gente contratar, para poder dar suporte o regime próprio, né? O município está precisando resolver uma situação, tem dúvida lá, tem aonde procurar, né? Se o Silvio falou, tem aonde bater na porta lá para procurar uma orientação jurídica, né? Uma troca de informação também, se dá uma situação que todos os institutos, né, precisam adequar. Então já tem tipo um modelo ali que já facilita também para todos, né? Tem a questão
da preparação, da qualificação, né, dos conselhos, dos dirigentes, né, tudo mais, que nós sabemos que isso aí são requisitos, inclusive agora para a CRP. Então, apesar de que muitos institutos já têm seus conselheiros, seus dirigentes certificados, mas eu tenho certeza que ainda falta bastante a ser certificado ainda, e cada vez mais, né, vai se apertando o cerco. O ano que vem já muda novamente. Por enquanto está sendo exigido só o básico aí, né, que é a certificação básica, mas a partir do ano que vem nós sabemos que já vai arrochar aí a questão do Instituto, né, de médio porte já vai ter que ser intermediário e assim sucessivamente. Então, assim, não vou dizer que a associação vai 100%, né, de graça, mas só por conta da contribuição, mas que pelo menos seja cobrado uma taxinha, né, somente para ajudar na despesa ali, para quem for associado. Né? Só nos eventos desse aí, você já economiza praticamente o que você está contribuindo para a associação, se você fosse pagar do bolso, né, para estar qualificando seus servidores, para estar ali participando de outros eventos, outros cursos também, não só da questão de qualificação, mas temos aí a questão dos investimentos aí também, que nós precisamos bater nossas metas. Do jeito que o mercado está muito complicado, né? Aí, então o Antônio Carlos sabe disso muito bem, né, Antônio Carlos? Então nós precisamos também de orientação nessa parte. E progestão, por exemplo, né? Um exemplo, ele pode fazer parceria, a associação fazer parceria com as empresas que prestam esse serviço. Então, já tem a contrapartida ali. O regime próprio que está com dificuldade de fazer sua progestão, conseguir o certificado, ele já tem uma parceria, ele consegue um preço, né, mais acessível. Então, tudo certificações, isso, né? Isso, as certificações, o certificado. Então, assim, aqui ele já tem o nível 1, mas ele vence. Aí eu vou passar para o nível 2. Então, precisa do suporte. A Aeropré está ali para ajudar também, já tem ele faz esse intercâmbio ali com a empresa. Então, assim, são vários benefícios que podemos estar ali projetando da associação. Então, tudo isso nós podemos definir e colocar nesse estatuto. Como eu disse, a Silvia estava fazendo ali esse estatuto, né, esse regimento interno. Aí eu peço a colaboração de todos que dê uma lida minuciosamente e que opinem também, dê sugestões. Batida, né, que tem. Sempre tem alguma coisa. E aí a gente discutir em conjunto para a gente chegar num consenso. Entendeu? Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, ou algo a tirar, ou modificar, então fique bem à vontade, né, Silvio, para estar auxiliando a gente. Outra coisa também, precisamos, a questão de sugestões de contribuição, né, se alguém tem alguma sugestão em valores, como contribuir, né? Porque acho que anuidade é melhor do que mensalidade, né? Eu acho que é anuidade. Anuidade. Né? E aí ver, de repente, estipular a questão de valores. Sabemos que a taxa de administração pega para todo mundo aqui do estado, né? A BIPEI é anuidade, certeada. Anuidade, não. Era quanto a BIPEI pagava por mês, a gente? Por ano? Por ano, né? Não, se eu não me engano, é 1.200, é pequeno posto, né? Eu acho que é 1.500, acho que é 1.500, acima de 1.000 servidores. Acho que eu acho que eu tenho que... questão de servidores. Aqui, ó, eu tenho que eles mandaram para mim aqui, ó, município com até 1.000 servidores ativos, R$1.200, isso é anual. Município de 1.001 a 1.999 servidores, 1.800. Município com 2.000 ou mais, 2.500. Municípios capitais, 3.500 e estado, 5.500. Só que aqui, a realidade deles lá é outra, a nossa aqui, esses valores aqui são irrisórios para a gente aqui. Nós estamos tomando vídeo com quem já fez a reforma, vamos apresentar essa contribuição. De repente, vai calcular de servidor. Como é que é? Você vai pegar um município que tem 800 servidores, são só 800 servidores, mas se ele já fez a reforma para apresentar a contribuição, ele aumenta. Mas é mais viável estabelecer esse valor aí por Pequeno mesmo, pode ser. É a realidade de cada um, É, a gente né? é todo, Um vai pagar 1.000, o outro vai pagar no 500. pequeno porte, você vai pagar inerente a pequeno porte, você está incluso
médio porte. É isso aí. É isso, pode ser. Mas aí, assim, nós vamos estudar a questão. Essa questão da certificação agora, você viu, né? Que a CRP agora que está judicial em Rondônia e no Brasil vão cair todos até novembro. Não vai ser permitido. O Alexandre Moraes lá bateu o martelo, foi apresentado lá no Congresso. Vai cair todas essas CRPs Não no vai ter judicial. mais judicial, tem que ser Não vai administrativa. existir mais ela, só administrativa. Inclusive as certificações dos membros do Instituto vai ser um critério para a CRP. Então, Sim. vai ter que fazer a certificação, o pessoal novo que está entrando agora. Tem que estar inserindo lá no Tem- só ter certificação. Então, mas o que acontece? Como aqui em Rondônia praticamente quase todos é judicial, 31 de julho, não se né? atenta tanto a isso, e aí a hora que cair? É porque agora a certificação acho que ainda é prorrogada até 31 de julho, né? A partir de 1º de agosto, se não tiver lançado lá, pode até ter já a certificação, mas se não tiver lançado Lançado, em breve, vai suspender o CRP. Vai suspender. Eles bateram muito isso aí lá no Congresso. A partir de 1º de agosto já suspende, até 31 de julho para colocar, para lançar no CAD prévio, né? Para lançar no CAD prévio. A partir de 1º de agosto já. Mas tem que fazer. Às vezes a pessoa fica com medo, às vezes não faz um curso, uma coisa, mas estudou um pouquinho, faz e Faz, faz. é. Tem curso online, tem. Tá tudo, pá, aí já vamos lá, faz alteração em cartório. Aí contribuição, tanto, já começa a meter boleto, já vamos meter a mão no bolso, entendeu? Já para fazer isso aí. Aí a gente, à medida que for fluindo ali no grupo a questão das alterações ali, a gente já marca uma data que seja conveniente para todos. Beleza? Beleza. E Anderson, marcar uma reunião assim, ó, num lugar que fica acessível a todos, eu entendeu? ia Tipo falar lá no ali. meio ali de Paraná, Ouro Ouro Preto, Preto, Paraná, Ouro né? Que Preto, fica Ouro fácil Preto, aquele que né? está aqui, que está lá na Ouro Preto é ponta. bom. Ouro Preto, né? É, pode ser. E já faz uma extraordinária e já aprova, porque tem que aprovar o regimento e o estatuto no mesmo dia. Aprova Já tudo, fazer o ó. edital, já tira essas coisas listas aí do dia e já vai registrar. Sim, no cartório, tudo. Né? Estando legalizado é dar Já um fazer pontapé alteração inicial. na receita também, tem que fazer. Ah tá, pessoal, e a questão dos membros da diretoria, quando quando ele perde o vínculo, ou seja, é exonerado do instituto, como que fica? Isso aí tem não, eu não vi o Então, estatuto, você vai tem ver, alguma coisa lá cita da forma que tem que ser, que eles acham que tem que ser. Mas eu acredito eu acho que não é viável se você alterar, você tem que ver se tem legalidade para alterar. Porque, por exemplo, se eu pego e saio do instituto, não tenho mais vínculo nenhum, eu vou ter vínculo com a associação? É viável? Vai querer? Então aí vai ser, aí é que eu falo, é casos e casos, né? Às vezes o cara quer continuar, mas tem legalidade, ele pode continuar, ele tem que Quando a saber isso pessoa aí. está no instituto, ele faz parte da diretoria. Se ele precisa, quando eu falo faz parte de é funcionário do instituto, está prestando serviço, acho que abriu só para quem é servidor, na primeira, né? Não. Do instituto? Não. Ou conselheiro e tal, vamos botar lá, ou o conselheiro que tem mandato, né? E aí a pessoa, se ele vai fazer um trabalho lá na empresa, o instituto vai convocar ele para o ente que ele trabalha, né? Está convocado. Quando ele está fora do EPPS do município dele, eu acho complicado. Nem como custear. Tem essa situação, entendeu? Quem vai custear a diária dele? Como é que vai ser? Né? Entendeu? Então, mas meu filho não é efetivo, mas você está lá na secretaria, na Secretaria de Saúde para trabalhar. E aí se tem uma evento que ele participar, será que o município vai? Pois é, então. Você tem filho? Mas porque tem muitos tem comissionário, outros sucedidos, então hoje ele Você consegue fazer isso lá? Você consegue fazer. se for, por exemplo, sem participar de diretoria, se for só comissionário, assim, né? Se ele só indicar, se ele saiu ali, aí já tem substituto. Se ele for pelo menos efetivo, se ele continuar no quadro efetivo pelo menos, aí ele pode continuar. Ele não tem dentro da cultura, mas se ele for concursado, É a questão, pode convocar ele lá na inspeção servida. Agora, se ele tiver nenhum Não, e aí- ele sair, aí você não pode ter ele dentro dele. Mas a questão Até mesmo porque tem esse tipo assim, ó.
Eu sou comissionada. Se eu saio, eu pergunto, você vai ter que pagar, fazer uma assembleia, escolher uma pessoa para me substituir e pagar para a assembleia. Só que Então, não A sabe custo. morosidade que Mas- vai ser no cartório, mas- além de outras atividades. Mas que a não pode ter diretoria vai um tomar suplente, naquele igual os período. conselheiros? Não, mas você tem que fazer a lei. Não pode, a associação é diferente. Né, que já não estão mais no instituto e já perdeu o vínculo, não é efetivo, era comissionado. Tipo o Valdirene falou, né? Ela é do Conselho Administrativo efetivo lá de Seringueiro. Então é um dos casos, mas tem mais aqui, tem o Mas ele já Juliano. tem que seringueira indicar outra pessoa no lugar dela, né? Mas extinguiu. Extinguiu? Já, Tereza. Então, mas os casos Então, for omissa, assim, que sair, você pede pro instituto Aí, indicar outros. aí na Assembleia a gente já cuida disso, fazer essa alteração então, beleza, pessoal? Eu quero que você quer falar, fala um pouquinho. Não, fala. Deu umas ideias aí. Na Conselhão tem que fazer já do lugar. Sim, Então, aí no grupo a gente combina lá, no grupo a gente trata dessa situação. Aí eu falo qual é. Qual a data da reunião? Você não tem ainda não? Não, ainda não. No grupo lá a gente já fala na época que marcar a reunião, a nossa assembleia, e aí a gente já vê essa questão aí, eu mando essa formação da diretoria aqui, e aí aquele instituto, já que não tem mais esse pessoal aqui, que indique o outro para a gente já colocar passar na Assembleia, deliberar na Assembleia. Beleza? Beleza. Combinado?